Olá, especialista, como está você? Tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos agora abordar mais uma competência: atuar em ocorrências de trauma. É importante que você esteja atento porque cada detalhe é imprescindível para o sucesso das nossas operações. Traumas em extremidades, entorse, deslocamento das articulações, grau de amplitude acima do normal, com retorno à posição original. Especialista, preste bem atenção em relação à entorse. Vou falar sempre uma diferenciação de cada um, mas entorse, que muitos chamam até de torção, na realidade é um movimento exagerado das articulações, onde as cabeças dos ossos, que são epífises ósseas, elas realizam um grau de amplitude além do normal. Elas fazem esse movimento muito brusco, numa amplitude tamanha, porém elas retornam à posição original. Isso não significa que nessa movimentação brusca de retorno à posição original também, que não haja lesões. Assim, há um comprometimento de lesão, o membro fica edemaciado ou inchado, ele tem a incapacidade funcional normal e tem prejuízo de muita dor. Luxação, deslocamento das articulações, grau de amplitude acima do normal, porém sem retorno à posição original. Atenção agora, porque vamos falar de luxação. Se notarmos a diferença do primeiro momento em relação ao entorse, existe o movimento brusco que retorna à posição inicial, mas na luxação, as cabeças ósseas, as epífises ósseas, elas realizam um grau de amplitude acima do normal e não retornam à posição inicial. O comprometimento é um pouco maior porque exige uma movimentação inversa que não acontece. Contudo, temos lesões de tecidos moles, ligamentos, tendões, a própria cápsula articular, entre outros, sem contar com a dor bem exagerada. Fratura é qualquer interrupção na continuidade de um osso, proveniente de diversos traumas, em que a integridade óssea é comprometida fisicamente, seja total ou parcialmente. Totalmente diferente das duas iniciais, entorse e luxação, nós temos fratura. Ela sim existe um comprometimento ósseo muito maior. A fratura ela tem uma quebra, uma descontinuidade do osso. Essa fratura pode ser, a gente vai ver os tipos de fratura, se completa ou incompleta, mas também nessa fratura ela pode apenas não só quebrar parte, mas ela tipo que racha, trinca ou enverga, que é o caso de fratura em bebês, que o osso ele não quebra, mas enverga, é a chamada fratura incompleta. É uma fratura em ramo verde, especificamente a do bebê. Vamos mais adiante. Classificação das fraturas. Quanto ao traço, completa, incompleta. Quanto ao foco, fechada, aberta ou exposta. Então temos aí a classificação das fraturas, quanto ao foco, quanto ao tipo. Uma fratura que seja fechada, o osso ele não rompe a pele. O osso quebrado ele permanece dentro do corpo humano. Uma fratura aberta ou exposta, como queira, o osso quebrado ele perfura a pele. Mesmo que o osso venha perfurar a pele e retorne para dentro do corpo, a ferida já caracteriza uma fratura do tipo exposta. Temos também a fratura completa e incompleta, onde você já dá para notar, especialista, que é simplesmente porque na completa o osso ele quebra totalmente de lado a lado. Na incompleta ele pode quebrar apenas uma parte ou mesmo trincar ou rachar. Se envergar também, naqueles ossos mais flexíveis de bebês, é uma fratura também conhecida como incompleta. Fraturas, embora sejam comuns nos acidentes, raramente representam risco à vida. Pode indicar risco de morte quando associado à lesão vascular. A fratura em si, o próprio organismo se encarrega em cuidar
dela. Ele faz uma recalcificação, um calo ósseo na união dos ossos quebrados. Isso só não acontece nos ossos do crânio, que eles não têm essa propriedade de restaurar. Porém, o restante dos ossos do corpo humano, eles restauram, fazendo uma recalcificação e soldando literalmente. Para isso é importante deixar os ossos alinhados. Se você deixa ele torto, ele vai calcificar da forma torta. Por isso que é importante fazer um exame radiológico no hospital. Contudo, se não representa risco à vida imediato, só por conta da quebra do osso, se você não faz uma imobilização correta, esses ossos quebrados eles podem romper vasos sanguíneos, entre eles artérias, e provocar sangramentos e hemorragias graves que aí sim provocam risco iminente de morte. Por isso que você vai ter que realmente entender como fazer imobilizações, contá-las, que nós vamos ver nos nossos vídeos demonstrativos no anexo que você tem no seu ambiente virtual. Tipos de fraturas: fratura em galho verde, fratura transversa, fratura oblíqua, fratura espiralada, fratura impactada, fratura cominutiva. Elas acontecem a depender das forças que reagem, implicando no osso em si. De diferentes pontos, provoca também diversos tipos: a espiralada, a transversal, impactada, cominutiva e quebradiça. Mas eu quero fazer uma ênfase nessa fratura de galho verde, que você pode dizer, puxa vida, galho, o que é que tem a ver? É árvore? Não, é porque no bebê ele tem um osso muito flexível e a composição óssea é de osteoblastos, o osso não quebra, ele enverga. É um osso muito flexível. Quando nós vamos ficando adultos, nós temos uma composição óssea de osteócitos. O osso fica firme e rígido e facilmente quebra por essas forças diferentes atuando no osso. E aí foi chamado de fratura em galho verde ou fratura em ramo verde para a fratura nos ossos dos bebês. Características das fraturas: deformidade, dor, tumefação e equimose, impotência funcional, fragmento exposto, crepitação, coloração do membro, perfusão. Perceba que nos tópicos que eu elenquei aí para você, especialista, ele tem diversos nomes que talvez você não conheça. Entre eles nós temos tumefação e equimose, que são manchas típicas de lesões onde o sangue ele fica um pouco mais direcionado em certo ponto, um sangue preso. Pode ser de uma coloração arroxeada, um vermelho vinho mais escuro, rubro, e o local fica quente, com calor, não é? Fica vermelho, ruborizado e com muita dor, que são os sinais flogísticos típicos de quem tem uma inflamação, que é o que acontece quando tem um ferimento, o acúmulo de sangue no local. Também nós temos aí um outro termo que talvez você não saiba, não tenha ele muito usual no seu dia a dia, que é a crepitação óssea. A crepitação é o atrito entre as partes quebradas, um osso que atrita no outro, o que promove bastante dor, porque do contrário que se pensa, esses ossos eles têm inervação também, e dentro dos ossos nós temos também medulas que sangram. A medula flava e a medula rubra são medulas ósseas que sangram também. Condutas de APH para traumas: utilizar uma tala que ultrapasse 20 centímetros, retirar adereços, evitar excesso de movimentação, conter as hemorragias dos ferimentos provenientes de fraturas expostas. Pode-se lançar mão da crioterapia por uma média de 20 minutos. As condutas no APH elas são bem específicas e servem para qualquer tipo de fratura. No entanto, a gente pode também lançar mão de algumas coisas para favorecer e melhorar a dor angustiante muitas vezes da vítima. E aí eu lanço mão de uma proposta
que vem agregar valores, que é a crioterapia. A crioterapia é o uso do gelo para colocar em cima de uma lesão que pode ser fratura e ali aliviar a dor, porque o gelo ele tira um pouco dessa situação dolorosa devido à ação de fazer uma vasoconstricção. O que é isso, professor? É uma diminuição dos vasos que diminui o sangramento e também um sentido de analgesia, alívio da dor pelas terminações nervosas que estão sensibilizadas pelo gelo no local. Jamais tentar colocar o osso no lugar. Manter em posição de repouso. Não pressione para identificar pontos dolorosos. Examinar o pulso do membro fraturado. As extremidades dos dedos devem ficar expostas. Realizar sobreposições de 20 centímetros nas talas. Nobre especialista, estamos aí finalizando, mas eu quero que nesse slide você tenha muita atenção das condutas que eu te passo. E aí você vai ter maiores detalhes na íntegra lá nas observações que eu faço agora. Você vai buscar no seu ambiente virtual um anexo lá das demonstrações práticas, mostrando como fazer imobilização verdadeiramente na prática e lembrando de todos esses detalhes que eu estou te passando aqui nos slides. Concluímos então aí mais uma competência onde nós estamos verificando como atuar em ocorrências de traumas, principalmente as que mais ocorrem, que são traumas em extremidades, membros superiores, braços, membros inferiores, pernas. Você vai proceder sempre com as normas padrões para efetuar toda e qualquer imobilização que se apresente para você. Eu espero que você tenha um bom aproveitamento, utilizando todo o nosso material didático e também observando lá as demonstrações práticas no seu anexo no ambiente virtual. Um forte abraço e até a próxima.